Olá, o estádio de São Januário está interditado, ainda que provisoriamente, para jogos de futebol. O Vasco não pode jogar lá com torcedores nesse momento, proibição que acaba de ser instaurada pela CBF. Num dia em que o que menos importou foi o jogo de futebol, ou o que menos ficou de importante foi o jogo de futebol, em que o Flamengo derrotou o Vasco por 1-0, só se fala de incidentes, de briga, de invasões. Sobrou até para a imprensa agredida dentro das suas dependências, nas cabines de rádio e no camarote destinado à imprensa inscrita, que foi cobrir o jogo. Cobrir um evento, uma partida de futebol, onde pode haver um empate, mas pode haver o vencedor de um lado ou do outro. Apenas isso, um jogo de futebol, mas que infelizmente provoca nas pessoas reações insanas, reações absolutamente inexplicáveis. Como você pode entender e aturar e suportar, considerar normal uma agressão até a morte por causa do resultado de um jogo de futebol? No dia em que o Vasco recebeu em seu estádio a sua torcida numerosa contra o mais ferrenho adversário, o mais tradicional rival, que é o Flamengo, o Vasco podia ter vencido o jogo, mas o gol anulado, um pouco antes do gol do Flamengo, foi um gol justamente anulado. Não há contestação em relação à marcação da arbitragem. Não houve gol irregular do Flamengo, o Vasco não perdeu por causa da arbitragem, perdeu um jogo de futebol, que é considerado muitas vezes uma própria decisão de campeonato. Mas isso acirra demais os ânimos. E torcedores que são muito mais do que torcedores apaixonados, são aqueles que deturpam as relações esportivas, levando para um grau da insanidade, acabaram provocando agressões aos jogadores do Flamengo que estavam no campo com morteiros, à imprensa que simplesmente cobria o evento, sem torcer para A ou para B. É claro que todo jornalista, todo cronista tem seu time de futebol, mas isso não está presente na hora do exercício da profissão. Não está. E isso, evidentemente, que alguns torcedores não entendem. Alguns não entendem. E acabam extrapolando o seu ódio pela derrota, sua frustração pela derrota do seu time, contra quem apenas está transmitindo os fatos acontecidos e que deveriam ser apenas os fatos dentro do campo. E a culpa é atribuída ao estádio. O estádio de São Januário não pode receber jogos. Pobre estádio. O estádio não agride ninguém. A cadeira, o cimento, a rede não bate em ninguém, não ataca ninguém. O estádio está ali apenas para receber torcedores, a imprensa, os desportistas de modo geral. O que compete, o que deve acontecer é que as autoridades responsáveis, seja a polícia militar, seja a direção do clube ou dos clubes, tomem medidas que preservem a integridade das pessoas que lá estão. A separação dos torcedores que se antagonizam, o devido controle para o acesso da imprensa, os dirigentes em seus lugares, cada um pode e deve exercer o seu papel. E isso é possível. O estádio tem sim que ser dotado de instalações, e isso não cabe ao estádio, cabe às autoridades, aos donos do estádio, às autoridades públicas, ser dotado de instalações que isolem imprensa de público, que isolem uma torcida de outra, que permitam que dirigentes estejam em locais que sejam devidamente saudáveis e compatíveis com a sua condição, e aí tudo se realizaria normalmente. Mas então é muito mais fácil interditar o estádio do que dar a ele condições para que se realize nele um jogo de futebol. O futebol não tem dois times inimigos, o futebol tem dois times adversários. E os adversários se confraternizam ou se defrontam, ou se confrontam ali, em 90 minutos, num jogo de futebol. Apenas isso. Deveria ser apenas isso. Vamos ver o que vai decidir agora a Justiça Desportiva, porque, em última análise, os torcedores do Vasco que provocaram os incidentes do último sábado em São Januário só prejudicam a um clube, o seu próprio clube. O Vasco vai ficar sem o seu caldeirão, sem o seu estádio, por um bom tempo nos jogos do Campeonato Brasileiro. Lamentável.